E Aí, mestre, Alex, estamos de volta. a galera já tá voltando aqui. Ô, Juninho, conta um pouco agora, como que tá esse projeto lá o Armando é no Jabaquara, né? É, Jabaquara. Cara, 500 metros do metrô Jabaquara. Então, uma das coisas legais que teve dessa ida pro Armando, porque o João de Deus era, o João de Deus era distante. Ah, assim, É uma viagem, né, cara? Eu fui uma vez, acho que eu fui acho que duas vezes lá no João de Deus. Uma vez eu fui com o Frois, que ele me convidou pra ir lá, e uma vez eu fui lá fazer um teste pra um comercial. eu tava lá, Cara, quando eu tava da lá. Danone, eu acho, eu não lembro, Batavo, da Batavo. Tava, foi que o Pestinha tava E, organizando, né? então, aí eu E, fui, e pior que eu fui lá, toquei trombone e no dia do comercial eu gravei com a tuba. Os caras não queriam, não para, precisava tocar, os não, caras só pra queriam o tocar, instrumento balançando. só balançando. Nossa, Pô, eu estudei a ou semana seja, o inteira. teste, Quando eu fiquei sabendo que era o Pestinha que ia estar lá, eu estudei a semana inteira, cara. Peça, eu fiquei estudando igual um doido. Cheguei lá, toquei bem, cara. Falei, caramba, eu fiquei mó contente quando eu passei. Chegou lá, o cara me entregou uma tuba. Falou, ó, segura aí. ou seja, o teste era mais de aparência do que Exatamente, bicho. Eu até fiquei contente. Falei, caramba, eu não sou eu tão vou anotar estragado também. então, né, cara? Aí depois ainda Ai, eu pensei, eu falei, cara. caramba, eu acho que o Pecinha tava fazendo teste pra banda. Comercial foi só um. Foi só um pretexto. Foi só um pretexto pra convidar a galera pra ir pra banda. Ai, cara, que legal. Ah, velho, muito bom. Então, a gente tá lá e ele fica a 500 metros do Jabaquara. E é bom que a localização é muito boa, né, cara? E João de Deus tinha esse problema, assim. Embora existiam pessoas que tinham vontade de ir pra lá, mas a condição era realmente era afastado. E eu acabo, Uhum. normalmente, os ensaios. É, de alguns anos pra cá, bons anos, vai. Na época do João de Deus já fiquei bonzinho e eu sempre acabava o ensaio pontualmente às 7, 7h10. Mas na época do Salote era insano, né? Assim, na época do Salote eu queria mostrar que eu podia fazer, então trabalhava que nem um louco. E aí, cara, tiveram ensaios acabando 9, 10 horas da noite. Teve uma vez que a gente voltou de campeonato, chegou do campeonato e foi ensaiar, e ensaiou até Nossa. tarde. Quer dizer, era meio loucão. Então, era praticamente inviável pessoas de muito longe participar. Então, a gente Participar, né, cara? e aí agora lá no Armando, pô, é bem viável e bem acessível. E além Ali é de ter uma um infraestrutura quarteirão do instrumental. metrô, né, cara? É, É um e tem quarteirão uma, do metrô tem ali uma, pertinho. e tem uma infraestrutura instrumental bem legal também, quer dizer, dá Legal, para atender, dá legal. para atender bastante. Todo mundo, né? Dá para atender todo mundo. E, ou seja, a gente está com condições, pelo menos, física de espaço para poder ensaiar, que tem as salas para poder fazer as aulas, tem os instrumentais, e o projeto está muito bem estruturado agora. Então, a Legal, gente tem legal. professor para baixaria, tem professor para high brass, de percussão, a gente tem os subprofessores, os professores secundários que a gente fala, que ajudam em segmento, às vezes em dois ou três. Uhum. ah, e tem um planejamento, a gente tem um planejamento, por exemplo, nesse começo de ano, já estava planejado que a gente não ia pegar peça. E o pessoal ficava até, pô, mas vamos tocar. Não ia pegar peça até abril. Legal. Os ensaios tinham começado, e aí era, cara, era estudo. É conservatório, tá chegando lá, Ia você vai ser fazer uma método. estruturação, né? Até iniciar o Sim. repertório mesmo, né, da banda. Então, tinha que chegar lá no final de semana, tinha que fazer aula de leitura, tinha que fazer aula de respiração, tinha Legal, que fazer aula de legal, cara. coral, tinha que fazer aula de técnica instrumental. Aí no finalzinho a gente fazia uma aula de conjunto, mas não focado para as peças da No banda, era de repertório, né? conjunto, Não, focado quarteto, quinteto, nossa, é muito legal. então é um projeto bem estruturado. Isso pensando na banda sênior, mas existem os outros grupos. É legal. Existe. E se cria uma bagagem também que a maioria dos componentes não vão ter, né? Nessas formações, quarteto, quinteto, É, não, não. exceção aos que vão estudar fora, né? Os que vão Exato, partir exato. para o profissionalismo. E como tem professores bem gabaritados, e a gente sabe o que a gente está fazendo lá, cara, assim, na verdade, você fazer um. Para quem não consegue, não tem tempo, porque tem muita gente que trabalha durante a semana e não Uhum. consegue ter tempo para entrar numa Tem uma rotina, municipal, numa né? Tem uma rotina, né, de ULM. estudo, né? Exato. Então, assim, a gente, meio óbvio, força os caras.
estudar ali durante a semana, e é difícil, porque tem gente que Uhum. chega da faculdade, Trabalha, cara, faculdade. fala, cara, não interessa, você tem que mandar pelo menos um buzz no meio da semana para Puta, que legal. no mínimo, no mínimo. E aí a gente força, 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 ah, e isso tem funcionado. E agora com a Legal. pandemia isso ficou mais específico. Porque com a Então, pandemia o que esses acontece? online, esses vídeos já tava rolando antes da pandemia, Já, né? Que agora ele já. cresceu mais, né? Na verdade, a gente mudou o jeito. Porque antes era. O cara tinha a obrigação de mandar, mas ele mandava para mim, ou pro John, ou pro Leandro, mandava para as Uhum. pessoas, para os professores específicos. Mas não era algo dentro de um contexto do naipe, não era um acompanhamento tão individual. Entendi. Agora, na verdade, desvinculou. Agora Tá. desvinculou, ou seja, cada um tem um progresso individual próprio. Então, se você tem tempo para ensaiar todo dia, você vai decolar e daqui a pouco a gente vai acabar um método, vai pegar outro. E o cara que tem Puta, que menos legal, tempo, cara. o cara que tem menos tempo, ele vai mais devagar. E aí a gente vai acompanhando ele, vai dando na medida Legal. que ele tem tempo. Quer dizer, foi basicamente isso que mudou. Porque, assim, a gente começou com essa questão dos naipes, mas existe um problema que pode gerar uma frustração no outro. Se você vê um cara Entendi. ensaiando muito e você não tem tempo de estudar muito, ou se você está desanimado, aí Entendi. você acaba desanimando o outro. Então a gente acabou cortando e desvinculando, justamente para não Legal. contaminar os outros. Exato. Exato. Puta, que legal. Queria mandar um abraço aqui pro Luiz Schnaglia, tá assistindo a gente. Um abraço, Luiz. Hey, Estamos Luiz. aguardando. Eu tava com a live agendada com ele e o filho dele nasceu. Poxa, Aí a foi gente por motivo. remarcou, teve que remarcar. Esse menino é Pela fenômeno boa também. razão. Felipe Ibrahim também, um abraço, Felipe. Abraço, Felipão. A Priscila tá me mandando um abraço. Saudade, Priscila. Mariana Bertolo, aqui de Caeiras. Quem tá? O Júnior já votou. Abraço, Pessoal da pessoal. Famuta Abraço, Oficial, um pessoal. abraço. Débora Denso, um abraço, Débora. Beijo, Que pessoal. é o Abraço. Jorge Larantino, lá de Mauá. Ó, o Vini Martins tá falando, Juninho, eu não te conheço, mas um grande abraço. Abração, Tá, estamos abração. Não conhecendo vai, não vai faltar mais um oportunidade. pouco agora. Shirley Vaz, um abraço, Shirley. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Eita. Cara, que tá aqui. Tem hora que some tudo aqui. Normal. Tranquilo. Opa! Chegou um link aqui do YouTube, hein? Daqui a pouco eu vou assistir esse link com calma. Pessoal, fique atento Mano do lá no céu. meu canal no YouTube, que logo estará lá. Mais uma vez, coreógrafos de plantão, me perdoem. O Eu não sabia o Daniel. que eu não sabia o que eu tava fazendo. A Dani tá falando, eram 2 horas, que ela gastava 2 horas pra chegar no João de Deus. E o pessoal, Caramba, cara, às vezes eu não acredito na força de vontade que as pessoas têm, né, cara? Eu já sabia desde a época seguinte. Tinha uma galera que era lá da Zona Sul que tocava no Jogo de Três, que viajava também. O pessoal Nossa, que é vem de uma Itanhaém, pessoal de Cubatão, o pessoal lá da Zona viagem, né, Norte, cara? do norte da Zona Norte. De muito longe, tem uma galera que vem de longe, né, cara? É fantástico, cara, fantástico. Sempre esse pessoal que se dispõe, eu sempre agradeço muito, 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 porque, Né? obviamente, a gente não consegue desenvolver o trabalho sem eles, Uhum. e é fantástico. Bem legal. Marcos Eduardo Stella, Ana Maria Freitas, da Federação, ex-presidente da Lira. Boa noite, Ana. Tudo bem? Beijo, Ana. Ei, peraí. Ó, o Mauro tá falando disciplina mais vontade, o resultado só pode dar resultados bons. É isso aí. Se tiver pessoas capacitadas para ensinar, com disciplina e boa vontade, cara. A gente tem um lema que normalmente quando o pessoal fala, mas eu não sei tocar. Eu falei, cara, se você tiver boa vontade, o resto é com a gente. Legal. É isso aí mesmo. O resto Porque deixa com não a dá. gente que a gente dá um jeito, né? Agora, o que não dá é quando a pessoa não quer estudar, porque a gente sabe, existia durante muito tempo. Isso está mudando, vem mudando cada vez mais, mas é aquilo que você falou, né? Na década de 90, final de 80, começo de 90, não existia essa cultura do estudo, né? Uhum, De estudar não existia. E aí era mais focado no resultado, né, cara? Sim, vamos passar uma peça, e aí Vamos, às o vezes. negócio é focado no concurso, né? É, E eu acho que e, agora que o pessoal tá entendendo, né? Algumas pessoas entenderam já há algum tempo, né? Você, o Marim,
o Luiz e o Felipe em Atibaia, que se você estruturar nível de escola, de estudo mesmo, o resultado vem tranquilo, né? Você não precisa... Exatamente. Não é, Travou aqui de não novo, é, não é peraí. por acaso que a... Opa, voltou? Voltou. Não é por acaso que são essas corporações que elas se destacam, né? Uhum, Porque, na verdade, a competição... Você pode até ter a competição como algo muito importante. Eu tenho, assim, eu gosto muito de competição. Talvez, se não houvesse a competição, eu não tenho certeza se eu estaria... porque é muito, assim, eu curto muito essa questão da adrenalina, do campeonato, é viciante, é muito legal. Mas é aquilo que você falou, né? O que as pessoas não entendem é que para você conseguir ter um resultado de excelência, com alta performance, você precisa, na verdade, ter muita base, e estar muito bem fundamentado. E você não consegue ter uhum. base e fundamento se você não tiver trabalho de base, de estudo, de fundamentação. Então, tem que ter alicerces muito sólidos para conseguir ter resultados nesse nível de performance que as bandas estão tendo hoje. E até tinha no passado, mas eram pessoas específicas, né? Não tinha essa cultura. Não. E se você para pensar, existem. Estamos falando das corporações principais, mas existe, cara, uma infinidade de outras corporações ao redor que elas precisam mudar o pensamento e ir para essa linha de trabalho, de estudo e de base. Assim, se você tem uma corporação que você só passa peça e se você não aplica estudos e métodos, cara, você vai estar limitado. Você não vai Sempre, conseguir né? você não vai conseguir avançar. Não adianta. Exatamente. Não precisa demonstrar muito mais. Tá aí já há alguns anos Não é mágica, avançado. né? Não é Não é mágica, né? mágica. Não é mágica. Não é mágica. Ó, o Felipe Ibrahim, ele tá mandando mensagem aqui. Boa noite, amigos. Grande live. Acompanhamos toda a trajetória do Juninho, sempre como concorrentes, mas grande admiração. Grandes pega, né, Felipe? Grandes pega, grandes histórias. Se eu não me engano, o Felipe. Olha só como são as coisas. Se eu não me engano, o O Felipe. Vinícius. Não, desculpa. Pode Não, falar. não. Eu ia falar que, se eu não me engano, aquele pega que eu falei lá em Piraju, em 97, cara, que eu falei que tava lá o Sion, o João de Deus, Atibaia com o Rogério. Se eu não me engano, o Felipe tava tocando lá. E, assim, eu tava tocando no João de Legal. Deus e ele tocando em Atibaia. Ele era um pega Cara, já. eu tenho uma história fantástica com o Juninho, com o Felipe Ibrahim. Ah, Não lembro qual o ano. A gente tava lá em Nazaré, né? Concurso lá. Aí o Chola, Vanderlei, me ligou e falou: Não, bicho, dorme em casa. Pô, de vez de você voltar pra Caíra, você dorme em casa. Eu falei: Legal, cara, obrigado. Aí fui dormir na casa dele. Entrei na casa do Vanderlei Chola, bicho, cheio de foto do Felipe. Foto do Felipe Regeno. Foto do Felipe com Nazaré, com Atibaia. Aí eu fui dormir, eu falei, caramba, os caras realmente são amigos, né, cara? Porque tem um monte de foto do Felipe na casa do Chola. Aí no outro dia, no almoço, a gente foi almoçar e eu tava conversando com o Felipe. Eu falei, caramba, Felipe, você e o Chola são amigos mesmo, né, cara? Fui dormir na casa dele, tá cheio de foto sua. Ele falou, não, mas você foi dormir na minha casa. Ele falou, não. Eu dormia na casa da minha noiva e o Chola falou que ia levar vocês dormir na minha casa. Eu falei, cara, que safado, bicho. Falou que era. Eu até estranhei. Eu falei, caramba, bicho, cheio de foto do Felipe. fã número 1. Histórias do Chola. Ó, o Vini tá falando, Alex, imagina a minha vida agora. Juninho e Jairão nos churrascos da família. Vai ser engraçado. Vai ser engraçado. Pô, Vini, eu vou te ajudar, hein, cara. Faz o seguinte, chama eu pra esse churrasco aí que a gente aumenta as conversas. Pô. Oh, desgrilo. Muito legal. Muito legal, cara. Olha lá, e a Débora tá falando, e você, né, Vinícius? Ajuda a Mariana. O Vini tá falando, o projeto eu acho muito bacana, pois não focar somente em competição e sim em formação de músicos. Na verdade, assim, óbvio que competição é muito forte, né? Então. É gostoso, né? Faz parte da tradição, né? Das bandas marciais, né? Acaba sendo, na verdade, um motivador, né? Porque Uhum. é difícil você motivar as pessoas. Ainda mais hoje em dia, cara, o jovem hoje em dia tem tudo, né? Você tem computador, videogame, internet, filme, você tem tudo, celular, tudo que compete com esse tipo de coisa. Você É consegue o que eu motivar falo, velho. alguém Hoje a você não parar, precisa nem do pai estudar. mais, do pai ou de alguém pra te levar em algum lugar, né, cara? Tem os carros de aplicativo aí que você, pô, já, a molecada já Carro de usa, já. aplicativo.
Então, competição é algo que motiva. E eu sempre utilizei muito isso. Assim, você pegar um pouco no bril, óbvio que com respeito aos Uhum. adversários e sempre jogando limpo, nunca joguei sujo, mas eu uso claramente competição como forma de instigar e De provocar estimular e de também, né? estimular, de fazer o cara, você foi lá e perdeu, você tem que estudar, tem que batalhar, tem que quer ser alguém na vida, você vai na vida lá, você vai no emprego, você vai competir com um monte de gente. Então, se você não lutar, você não vai chegar. E é isso, né? Quer dizer, e é bem isso. Se você para pra pegar todos os meus amigos de fanfarra lá do anos. Cara, eu não lembro de nenhum que se perdeu na vida, sabe? Que seguiu o caminho. Então, é formador mesmo. Forma caráter, forma. Sim, pô. Tem esse caráter social, né? De ensinar os jovens a assumir responsabilidade, estudar de verdade. Não é fingir que está estudando, né? Mesmo. Vou sentar aqui e vou trabalhar. Trabalhar, estudar, fazer, chorar, suar. Não é fácil, não é fácil. E não é fácil fazer música, como não é fácil fazer um monte de outras coisas na vida. Quer dizer, se as Uhum. pessoas, se esses caras não entenderem que vai ter que ralar de verdade, não vai chegar. E não adianta. Nas minhas corporações, os caras aprendem a amarrar. Não tem jeito, né, cara? É dessa forma. Não, não é. Exatamente. Deixa eu ver aqui, ó. O Felipe Sangali tá falando, esse é o conceito de utilizar concurso como motivação. Acho bem, que ele falou que acha bem interessante. É. É porque é difícil, né? Assim, óbvio que não é só a única forma. Você usa casos e casos. Tem gente que quer se tornar Uhum. músico, o cara quer ser um músico profissional. Aí Aí você você usa a utiliza aquilo motivação a favor da como. banda, né? E mas você utiliza aquilo também como motivação, óbvio. Então, a gente vai te preparar para entrar numa escola de excelência. E aí o cara Uhum. sabe que estudando lá ele vai conseguir entrar numa escola, numa municipal, numa ULM, ou uma orquestra. Se o cara tem o sonho de virar músico profissional, a gente utiliza isso como motivador. Se é um cara que teve uma vez, cara, uma história muito engraçada. Naquele workshop que tava lá o Siqueira, o Marco dos Anjos, aí o menino era eufonista. Aí era novinho, cara, ele tinha 12, 13 anos. E aí o Marcos dos Anjos perguntou: o que você quer ser da vida? E na expectativa do cara falar: eu quero ser música, né? Eu quero ser engenheiro naval. Tipo, não, entendeu? Assim, você tem também pessoas na corporação Uhum. que não estão ali Sim. para se tornar músico profissional. Existe esse caso. E para Uhum. você motivar esse cara, você tem que também utilizar de outros artifícios, que não só. ah, e porque a nossa cultura é diferente, né, cara? Se você pega, por exemplo, às vezes, puta, na Europa, é completamente diferente. Todos os caras na Europa fazem algum tipo de arte, algum tipo de cultura, né? E eles Sim. trabalham, se pegar os caras da Alemanha, eles trabalham até as 4. 4h30 você já não encontra ninguém, né, trabalhando. E aí o cara tem das 4 em diante para fazer, e todos eles fazem, cara. Ou ele toca um instrumento, ou ele faz um teatro, ou faz dança. É outra cultura, né? Então ele já tem isso enraizado, e aí o cara já tem essa questão do estudo, já tá, você não precisa utilizar desses artifícios. A gente não, cara. Felizmente, a gente ainda tem que caminhar um pouco para chegar lá. E aí você tem que utilizar desses artifícios, né? E são alguns. Esses que eu citei são alguns É. que existem. Mariana Bertozzi tá falando que tá faltando em mais uma aula para assistir live, tá quase pegando DP. Depois você junta tudo esse material de live e defende uma tese lá na faculdade que vai salvar a sua pele. É. A Elisa tá falando para você contar o grande final da coreografia. A música eu vou contar, vai. Sacanagem. A música que a gente fazia lá era o Romeu e Julieta, cara. E aí eu fazia uma bolinha, era o lado da família do Romeu, e o quadradinho era o lado da família da Julieta. Olha a E aí responsa, hein, ficava. bicho? A Mariana e a Débora tá na live, hein? Então. Tá assistindo a gente. Eu vi o Abel subir aí também, tá É, então. lascado. Olha a responsa. É, aí ficava indo bolinha e quadradinho, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Né? E aí, no final do Romeu e Julieta, os dois morrem, certo? Tanto o Romeu como a Uhum. Julieta morrem. E eu pegava, fazia uma menina com um bastão ir na direção da outra e atravessar a menina como se estivesse enfiando uma espada, manja? E atravessar, e aí as duas caíam no meio da menina. Oh, era teatral.
esse? Já tava pensando aqui na frente já, cara. Encenação Ai, pura. revolucionário. É aí, ó. Ai, meu Deus. Eu, como coreógrafo, era um ótimo regente, cara. Ai, meu Deus, cara. O Felipe mandou uma pergunta, mas acho que a gente já falou. Ele falou que queria perguntar como você enxerga o trabalho de iniciação musical e como você executa essa parte, né? E tá te mandando os Não, parabéns pelo grande trabalho. não, é exatamente isso. Assim, eu acho que Mauá. Eu não sei agora porque tá Mauá agora. Eu sei que lá atrás, quando eu, na verdade, entendi que esse modelo era diferente, foi justamente quando o Mauá deu aquela guinada e tinha Uhum. um modelo lá que saiu contratando um monte de cara para ser professor e É. tinha as escolinhas. E aí eles, depois Atibaia, quando também aplicou esse modelo das as várias escolas, e depois você tem são promovidos para uma escolinha, que é a FAMinha aqui em Atibaia, depois sobe. Então, quando eu entendi isso, ficou muito claro que você tem que ter um trabalho muito forte de base, senão você não consegue. Primeiro que, em algum momento, os seus alunos velhos, seja virando profissional ou não, em algum Vai seguir a momento vida, né? eles vão seguir a vida. E se você não estiver trabalhando a base, você não tem peça de reposição. Sim. E aí eu vi acontecer isso com grandes maestros que em algum momento a banda acaba, porque as pessoas vão embora e aí ela vai minguando e acabou. Uhum. Então se você não tiver um trabalho de E nessa reposição de pró base, E nessa desculpa. própria estruturação mesmo, você faz uma divulgação numa escola, no primeiro dia de aula você tem 50, 60 alunos. Aí já na outra você já tem Filtro, 30. E você vai tem um dali filtro, tem um você filtro. tira dois, tira três para a banda, né? Então é Exato. todo. Se você não manter esse trabalho, você não. Então, Realmente vai chegar um tempo que você não vai ter banda. mas isso tem um segundo motivo, né? Porque segue o modelo de misturar iniciantes com velhos. Já com quem E já. e é frustrante, imagina, eu vou começar a Uhum, tocar. Eu já nem sei direito. Aí eu chego lá, é uma peça super difícil, que você tudo bem, você pode até escrever uma parte mais facinho lá, mas, cara, mas mas o cara vai ficar perdido, né, cara? é difícil, é muito difícil. Então, esses modelos todos, de você ter as escolinhas, você colocar cara iniciante junto com cara iniciante, e você criar uma competição entre as escolinhas, por exemplo, que nem é feito aqui, entre esses iniciantes, motiva. Assim, primeiro que eu não vou me sentir inferiorizado a ninguém. Segundo que eu vou estar competindo com alguém do meu nível. Quer dizer, tem uma série Uhum, de... Então eu entendi que isso era o caminho. E aí eu tinha que adaptar isso para o meu trabalho. Eu não tinha lá um monte de escola. Então o que eu tentei fazer é adaptar isso para um trabalho de uma corporação única. Que é formar a escolinha, sim, uma escolinha independente, com uma molecadinha de base, que eu fazia aula. No João de Deus, a gente chegou a fazer isso aos sábados. Aos sábados eu ia lá e ia dar aula para molecadinha. No Armando a gente está fazendo isso aos sábados também. Aos sábados tem lá. uhum. O ano passado eu mesmo, embora era o diretor musical e o maestro, cara, eu passei metade do ano dando aula para molecadinha. Aula do Pozzoli, Legal. aula de respiração, aula de buzz, aula de escala cromática. Base, notas longas, Legal. fortalecimento muscular. Não adianta, não adianta. Aí você vai colocar a molecada que não tem sustentação muscular para tocar alguma coisa mais complexa, você Entendi. acaba pulando etapas, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que a direção é essa, fazer trabalho de base estruturado. Você precisa fazer algo consciente, e senão você vai perder a molecada. Você vem 30, sobra 2 ou 3, e os seus velhos vão embora e você não vai ter peça de Não, reposição não vai e o ter. trabalho vai acabar. É, É isso aí isso mesmo. aí. O Gui tá falando, sou o responsável que sou hoje graças a esse cara, que me ensinou lá atrás alguns valores que hoje levo como prioridade. É verdade. O Gui participou lá da percussão do João de Deus, lá na Uhum. retomada. Lá. Todo concurso que eu encontro o Gui, eu pergunto pra ele como ele consegue enxergar. Com aquele monte de bumbo que ele gosta de. Cara, isso foi. A gente na verdade, a gente fez no João de Deus lá com o Ricardinho, cara. Porque o João de Deus nunca foi uma banda grande. Mesmo na Uhum. fase final, raramente a gente tinha 40. Nos concursos top era 40. E eu precisava, assim, durante muito tempo a gente se recusou não, mas era difícil ter os bumbos de tons, A linha, tal. né? A linha de bumbos É, completa, né? e foi bem difícil para chegar. Aí chegou um momento e falou, cara, não dá mais. Todas as concorrentes
Tem, eles Tem. fazem. Se a gente não fizer, a gente já vai perder aí. Embora não conta ponto. Não conta ponto. Uhum, Mas aí a gente já tá perdendo. E aí conversei com o Ricardinho, a gente começou. Foi no Last Call lá, a gente fez. Acho que é Last Call, que ataque, uma das duas. uhum. E aí a gente. Só que só não tinha gente suficiente. É uma questão de, cara, eu tenho duas Necessidade. pessoas. Eu tenho duas pessoas, eu tenho 4 bumbos, vou fazer o quê? Foi um em cima do outro. E a gente foi assim, cara, começou com 2 pessoas, 2 caras tocando bumbo com 4 bumbos. Foi Legal. fantástico. Só O fã. cara ficava olhando no Ó, meio dos bumbos, né? eu falo, caramba, cara. Porque É, eu caio com o trombone se deixar, né, cara? Eu sou muito desastrado. imagina, cara. Eu A também não sou Ariana, muito científico, não. a Ariana, ó, eu zelo sempre por proteger meus convidados, mas a Ariana tá pedindo pra você contar como que você caiu no Sesc. Puta merda. Só as buchas aí. Só as Tá vendo, né, cara? Aí, ó. O pessoal tá se vingando cara. dos Pozzoli, do Tá Bona. se vingando, cara. O pior é que eu fiquei sabendo, cara, que esse vídeo chegou lá no Nordeste, lá, cara. Ficou o Brasil Nossa. todo. Tá sacanagem. Tomei um capote, cara. Eu sempre tive essa mania de dar uma empolgada na banda, e ficar correndo, alastrando, Uhum. meio que agitando, incentivando. Inflamando, né? Inflamando a banda, né? Inflamando, Incentivando. sempre. Sempre. Antes era mais fácil, era no novinho, eu tinha gás pra isso. Hoje em dia eu faço isso, eu tô com cãibra. Mas aí eu tô com cãibra, cara. Mas nesse dia do Sesc, eu fui dar uma dessas corridas, e quando fui virar, tava na frente da banda, fui virar, era na quadra do Sesc Interlagos. Puta, e tomei um capote, cara. Tudo. Eu tava com um peixinho. Foi um peixinho, assim. E aí, quando acabou a apresentação, eu achei rapidinho, eu levantei, ninguém viu nada. Fingi que não tinha visto nada. Quando acabou a Tem sempre apresentação, alguém com o celular na mão. chegou uma menina e falou assim: Eu vi, hein? Eu tava filmando. Puta, cara. Se procurarem no YouTube, vão achar lá. Caraca, Ai, velho, que que legal. Ó, o sacanagem. Bruno Basile tá falando aqui que admira muito sua regência. Pô, valeu, Bruno. Valeu. O Anderson tá falando, Gui, sou seu fã também, mas vem adesivar o meu armário. Ó a propaganda. Pessoal. O Caio Vigiani tá perguntando. Meu braço direito. Pergunta pro maestro que bicho morde ele em dia de concurso. Caiu meu sobrinho, meu braço direito, cara. É. Quando na volta do João de Deus, foi quando tem um vídeo, umas fotos dele tocando. A gente tocou a Bumper Suite lá. E Legal. a gente tocou no João de Deus e tem uma parte de caixa super enrolada, super enrolada. E o Caio tinha, cara, não lembro a idade dele, mas era muito pequenininho, muito pequenininho. A estreia dele em campeonato foi no concurso de Atibaia, tocando Abrams com essa música, cara. É louco, né? Pra você colocar um menino que nunca competiu tocando pela primeira vez caixa numa música desse naipe, só ele de caixa, não tinha mais nenhuma caixa, só tinha um caixa, era ele. Mas foi bem legal. Foi. Legal. E não tem jeito, em dia de campeonato, na verdade não é no dia, na verdade é na semana, cara. Uhum. Na semana de campeonato, eu fico altamente sensível. Sensível pra falar. Pra ser uma palavra bacana, assim. Na verdade assim, muito preocupado, muito ligado em tudo, então sempre querendo que tudo seja perfeito, e aí o humor vai pro espaço, né, cara? Altamente mal-humorado. Me desculpa, pessoal, por todos esses anos, por todas as broncas, por todos os xingos, sempre pro melhor. O objetivo final é sempre o bem, né? Sempre foi pro bem. Mas uma coisa que, na verdade, eu acho que eu nunca foi desrespeitar. Uhum. Dificilmente, é muito raro as pessoas vendo eu falar um palavrão ou na verdade, desrespeitando. Legal. Eu sou duro. Olho de cara feia e, na verdade, às vezes eu nem preciso falar nada, né? Você só olha com cara feia, pronto, é suficiente. O cara sabe que o bicho pegou. Porque não adianta. Todo mundo nas minhas corporações sabe muito bem o que tem que fazer e sabe. A gente planeja tudo muito bem, né? Pra ter uma ideia, a gente sai com um cronograma minuto a minuto feito. E Legal. todos eles recebem Legal. um PDF. Isso é um diferencial também.
Eles recebem um PDF lá, ó, 10 horas na escola, 10h30. Tudo que vai rolar, né? Vai, tudo. Vamos comer tal horário a gente começa a aquecer, Puta, tal que horário está legal. pronto. Tudo. Então eles sabem. E aí, na verdade, quando as coisas começam a sair fora do cronograma, aí o bicho pega, né? Quer dizer, Aí tem que tomar a rédea novamente, né? mas tem dado tudo certo, sim. As pessoas já entenderam, ao longo dos anos, as pessoas entenderam como que eu trabalho e como que funciona competição de alto nível, porque isso é competição de alto nível, né? Você não tem margem para erro. Uhum. Você não tem margem para chegar lá e É. faltou uma pluma, faltou um cara que não afinou, cara, faltou uma pasta. E ainda acontece, porque você pode perder campeonato por conta dessas coisas, né, cara? Sim, Ainda mais a sim, gente que é leva o bem. campeonato muito a sério. Então, Esquecer pasta é inacreditável, eu já é esqueci já. inacreditável. Eu tenho uma foto de um concerto da banda da Lira de Mauá no Teatro São Pedro, cara, que o Marinho iniciou o concerto, aí você olha a banda de frente, sim, tem uma cadeira vaga no arco. É porque É eu você. tive que voltar na sede buscar a pasta. É Eu era o sério, primeiro trombone da banda e e eu esqueci a pasta. É aí os caras, pra me sacanear, eu falei assim, pô, mas a gente já toca esse repertório, bicho, os caras tocam de cor. Aí o Marinho falou assim, então pergunta pros caras. Se os caras tocar de cor, beleza, sem problema. Beleza. Aí a gente era em 3 primeiros trombones. Os outros dois falaram, não, a gente não sabe de cor, não. Mas os caras sabiam, bicho, que enquanto eu fui Nossa, buscar a pasta, o concerto rolou. eles tocaram. Os caras só fizeram eu ir buscar a pasta mesmo. Não teve Mas já aconteceu jeito. isso com a gente também. Teve um campeonato que em Piraju, com o João de Deus, que a gente teve uma apresentação antes, cara. E aí, de uma apresentação para outra, acabou que uma das pastas lá de Flugel ficou. E aí chegou lá na hora que era a pasta. Não acha pasta, não acha pasta, não acha pasta. Falei, bom, paciência, cara. Talvez eu tenha perdido o Não campeonato tem aqui, jeito, mas né, velho? vambora. E aí abaixei o braço, adivinha o que aconteceu? Saiu. Quer dizer, na verdade, Rolou, o né? pessoal meio que É, faz um tem que. charminho. Tem sempre, Mas isso é né, uma outra cara? coisa que a gente. Isso é uma outra coisa que a gente tem tentado. E tem uma grande resistência, cara. Mas o nível de concentração, de você tocar com as músicas de cor, não equivale com você tocar lendo, né? A não ser para profissionais muito experientes e tal. Mas para o nível que a É, gente tem de músicos. lá em Mauá a gente sempre, que a gente era da categoria infanto, sempre forçou de Decorar, cor, né? tocar de cor. Por isso, É, e, por essa questão que você está falando, o nível de concentração é muito maior, né? Você é, tocando de cor, você tá. e eu tenho tentado, já no João de Deus, no final do João de Deus, eu já tinha. O campeonato que a gente fez pelo João de Deus, o último campeonato, foi de cor. E o Armando, eu Uhum. tentei também, ainda não consegui. Consegui alguns naipes, mas a gente tá nessa luta. Mas é outro trabalho, né? De forçar a galera a decorar. É bom que fazendo decorar, de uma forma ou de outra, os que não estudam vão ter que estudar, né? Na marra. Exatamente, exatamente. Exatamente. Não tem Mas é jeito. legal. Tem jeito, os caras têm que estudar e não tem pra onde correr. Ó, o Eric, grande amigo. Ô, Eric, vamos fazer uma live, querido, com a gente também. O trompetista, ele tá falando, Ei, Grande Juninho é um dos caras mais abração, Eric. apaixonados por bandas e fanfarras que eu conheço. Uma honra despertar nas pistas contigo. Grande abraço. Digo mesmo, Eric. Ele é fera É, também, né, cara? ele é grande fera, cara. É um amigão. Grande fera. Tem mais mensagem aqui pra você, peraí. Anda lá. Ó, não queria te alertar, não, mas acho que o vídeo já chegou na mão da Mariana, hein? Você como coreógrafo. Deve ter chegado. Já Deve chegou. ter chegado. Os cara tão falando que aquele dia sabotaram a pista e jogaram óleo, por isso que você caiu. E pior, aquele dia, adivinha contra quem a gente estava competindo? Contra o Armando. Não. Ah, O Mauro Souza tá falando que a coreografia era tipo Minecraft. Bicho, era bem os isso cara não mesmo. perdem uma, velho. Era bem isso mesmo. Ah, Não, e os comentários, eu acho que na época era a Zilda que tava jogando. Os comentários foi Nossa. Senhor coreógrafo, tem talentos. Ai, meu Deus. O Scarpini tá falando que você sempre teve seguidores fiéis, amigos que estão com você há muitos anos. Desde a época do João de Deus era fanfarra juvenil. E é engraçado, cara, que teve uma época que foi complicado isso, porque
Hoje eu acho que eu aprendi muito bem, eu sei separar muito bem. Não eu só sei separar, mas eu sei conduzir a coisa para que isso aconteça bem. Porque quando você começa a ter um time que está com você há muito tempo, é fatal que você vai se tornar amigo dessa galera. Uhum. E principalmente lá atrás, no Salote, foi muito complicado quando eu acabei me vendo amigo dos caras. E aí você já não conseguia cobrar dos caras da mesma forma que você cobrava Entendi. antes. E aí o trabalho começa a desandar, porque você não consegue ter esse pulso firme, você não consegue, na verdade. E, cara, ser humano é ser humano não adianta. Se ele tem uma folguinha, ele meio que É. abusa, estica, E aí, não se você adianta. chega junto, o cara já fica chateado com você, Já porque fica você é amigo. Pô, mas você é chateado, meu amigo. exatamente. É, exato, exato. É bem assim Então, mesmo. hoje, assim, depois, com o passar dos anos, eu acho, se aprende, na verdade, a conduzir a coisa de forma que não chegue nesse ponto. Ou uma Uhum. conversa no particular, ou envolver os caras nos planejamentos e na estrutura, de forma com que eles estejam mais comprometidos com o projeto do que simplesmente seguir as suas orientações. Porque fatalmente, Legal. quando o cara não cumprir, você for dar besteira, e é difícil. Mas, assim, Tá. tenho abraço para grandes eles. O próprio Mauro, cara, a gente era moleque e ia viajar junto pra praia, assim, o pessoal Legal. tá comigo até hoje. É, A Gabi, ela falou que irmão. Juninho é demais. Aprendi muita coisa com ele e com o Moita. Todo esse trabalho de bandas e fanfarras são extremamente necessários, não só para a formação musical, como a formação do indivíduo. E gratidão. Exatamente, exatamente. Beijo, Gabi. Mas é isso aí mesmo. A quantidade de, né? A gente às vezes não tem tanta ideia, assim. Quando você começa a olhar para trás e ver todas as pessoas que passaram por você. E, pô, se você pega o Jeff Babu, que hoje é profissional, toca pra caramba, cara, o cara começou, morava na extrema periferia lá, não tinha, Legal, né, sabe? cara? Você dá um norte para as pessoas, né, cara? Você vê puta gente boa, correto, assim, né? Você vê formando caráteres, né? Você vê formando pessoas do bem. Legal. Eu E tenho uma gratidão pelo Babu gigantesca. A primeira peça que eu regi foi do Jacob Han. E aí, há uns 2 anos atrás, através do Babu, eu consegui fazer um workshop, cara. Fazer uma aula com o legal. Jacob. A minha grade tá Jacob, autografada né? por ele. Puta, Muito que bacana, legal. cara. Que legal. Ele chegou a E a comentar única comigo coisa também, que eu eu acabei falo em traduzindo. inglês é hot dog, né, cara? Então, o Chegou lá, Babu me thank you. ajudando lá, todo mundo me ajudando. Não, A mas muito Dani tá legal, cara, falando. experiência. A Dani tá falando que acho que ela deve estar falando da época de João de Deus, né? Que a percussão cabia dentro de um Fusca. Cabia, cara. Cara, pra você ter uma ideia como que as coisas eram pequenas, a gente teve um campeonato com o João de Deus que foi no Piracaia, talvez, não lembro qual que é a cidade, que a gente só foi de carro, assim, não teve ônibus, a gente pegou uma Caramba, van, cara. meu pai tinha uma E van foi. lá, ele pegou a van, colocou os instrumentais de percussão dentro da van, todos os instrumentais de percussão dentro da van, e pegou todos os carros das pessoas, colocou todo mundo dentro e foi. E foi. Tipo, Nossa. sem caminhão, sem ônibus, sem Sem nada, porque não tinha nada. condições financeiras para conseguir. Raça, Caramba. foi raça pura. É vontade, né? Ó, o Gilson Kinderman Muita tá história, falando que cara, muita história. foi comandante mor da sua banda. Não, Gilson, grande Verdade. Gilson. Abração, Gilson, grande Gilson. Abração, Gilson. Né? O Luiz Carlos tá falando, eu aprendi o que sei hoje com o maestro Roberto Vigiani. Eu tocava bumbo na banda marcial do Paralelo e aprendi Do sopro com o Paralelo pelo maestro. abração, Luiz, é Legal. verdade. Tá no Armando hoje lá, tá comigo até hoje, cara. Tá lá, né? Legal. Muito show. Aí, o pessoal ainda tá falando que sabotaram lá na pista. É verdade, eu vi alguém escrever aqui que o Babu começou como bumbo, cara. Começou tocando bumbo. Eu coloquei ele no Legal. cornetão baixo É, e puta talento, cara. legal, né? É Legal. legal ver esse Você pessoal, vê né? As pessoas. a minha geração em Mauá foi fantástica, cara. Moisés, Flávio Gabriel, Sim. Marim, Nossa. pô, foi os Foi caras voando, né? casamento dos astros, assim, Não, que fez sim, os caras para conseguir juntar, foi né? Mas, inacreditável. E era uma inspiração, né, cara? Porque o Marim, com 17 anos, ele tava no Teatro Municipal, cara. exato, cara. Enquanto muitos estão se preparando para ir para banda jovem, para o LM, o cara já estava no Teatro Municipal. Cara, eu não acredito muito que é sorte ou coincidência, sabia? Eu É acho. E tudo, assim, talento, né, velho? É dedicação. na verdade, é sorte de uma coisa puxar a outra, assim, por exemplo. O fato do Marinho ter entrado, isso acaba, na verdade, dando referência que puxaram os Sim, outros. sim, você Isso, vai, na vai verdade, puxando, né, cara? você vai puxando, Vai puxando. exato. Porque a É o que gente tem acontece hoje, né? uma. Você tem essas comparações.
Se você tem A nessas gente figurações um tem. cara que já é referência, puxa, né, É, cara? E aí, é, bem isso. e a gente tem uma fase na vida que a gente, lá, meados de 13, 14 anos, que a gente só quer ser melhor que o amigo só. Então aí o cara começa a tocar muito, estudar muito, que você faz, bicho, eu Você tenho que estudar, eu tenho que correr atrás, eu não estudar, posso deixar o estudar. cara ficar muito à frente de mim. Então, E, é mais e essa. é bacana, na verdade, o ciclo positivo, de, na verdade, Sim. terem bons hábitos, né? Porque poderia ser, É. na verdade, uma coisa negativa. Do tipo, É, tipo, já que o cara despontou, bicho, deixa quieto, nem vou correr atrás mais. o cara despontou lá, então vamos queimar o cara e vamos, na verdade, dar um É, jeito de tirar ele, ou, né? Então, na verdade, foi um ciclo positivo aí, cara. E, é bem legal. é. A gente teve uma época que a gente chamava o Marim de naipe do trombone. Que a gente tava no ensaio e ele ainda não tinha chego. E aí, bicho, o Binder descascando o naipe de trombone, bicho. Um dia que não tava dando nada certo. Aí o Binder falou: vocês não têm comprometimento, bicho. Também, ó, metade do naipe de trombone não tá presente. E só tava Só tá faltando o faltando Marim. ele. Né? Acho que ele olhou por cima assim, não viu que tava toda a galera. Bicho, aí o Sacanagem. Marim chegou, a gente começou: ó, o naipe aí, o naipe chegou, o naipe Ó o chegou. naipe, ó o naipe. Mas, era sempre muito bacana, cara, ver esses Sim. pessoal nos ensaios, É, Moisés, o Flávio. Né? sim, O meu referência. instrumento eu peguei da mão do Flávio, ele já ajudava na banda quando eu entrei, com 12, 13 anos. Já era primeiro trompete e ajudava muito, cara. E ele me Referência. ajudou bastante. Referência. Eu tinha É. muita dificuldade e ele me ajudou bastante. E eu acho que toda banda tinha que ter. Sempre, obrigatoriamente. Assim, os Sempre, né? professores tinham que estar um cara. Às vezes a gente utiliza caras que já são experientes e tal. Mas às vezes eu acho que não é o suficiente, assim, sabe? Porque você simplesmente colocar para dar aula um cara que. A não ser que a gente estiver falando de, cara, nível zero, né? Você vai começar Uhum. a ensinar o menininho a colocar o bocal na boca, a ensinar as primeiras notinhas, tudo bem. Você não precisa ter um nível de exigência de um professor de high level. Mas começa a chegar num É. certo nível que você precisa ter um professor Uma sempre referência, né? de um nível, uma referência muito Acima, alta. né? É. É, eu diria que bem acima. Não pode ser só um pouco acima. Uhum. Que é justamente para você, na verdade, dar um norte. Um E você faz direcionamento, né? a curva de crescimento eu acho que é muito maior. Então, assim, o tempo que você demoraria para fazer o seu cara chegar num nível de excelência, você tendo uma referência de alto nível, eu acho que diminui muito. Diminui muito. Legal. O Porque é Luiz, forma de o fazer Luiz as coisas, Carlos é também. forma de fazer, né? É forma de É, fazer a coisa. tem jeito, é dessa forma mesmo. Ele falava, ó, tocava cornetão simples e tudo era de ouvido. Partitura eu aprendi a ler com o Juninho. Tudo que sei agradeço a ele. É verdade, cara. É. Quanta luta, né, Luiz? Bem legal. Bem legal. Vixe, muito trampo, né, cara? É. Tem uma pergunta legal da Não Ariana tem. aqui, cara. Falou, pergunta pro Juninho voltar às pistas como músico no ano passado. É Cara, verdade. puta, foi muito louco, assim. Porque eu realmente eu amo escrever e reger, assim. Eu me satisfaz de tal forma que, putz, Uhum, eu diria que eu só não vivo, acho que como a maioria sabe, quem não sabe, eu não vivo de música, assim. sim. Durante toda essa minha vida musical, assim, no Salote, depois no João de Deus e agora no Você sempre Armando, tá com outra é, atividade paralela, né? sempre outra atividade paralela e sempre o trabalho foi voluntário. Nunca foi remunerado. Mesmo Uhum. agora, né? Não recebo pra... E é Pra paixão. tá Então, lá. assim, e amo muito. E aí, quando eu parei de tocar como fanfarra, depois e tocava fluga, depois parei de tocar e comecei a reger, me dava tanta satisfação que eu não me imaginava voltando a tocar. Óbvio que de vez em quando eu pegava para tocar alguma coisinha, porque é sempre bom, né? Você às vezes quer mostrar alguma coisa, você tem que um jeito e tal, mas raro. Eu cheguei a passar 2 anos sem tocar no bocal, assim, Uhum. muito pouco. E aí, no final do ano, quando fui pro Armando, eu senti que, na verdade, eu tinha que voltar a tocar, porque algumas coisas eu queria que, na verdade, ter propriedade para tocar e fazer. Não assim, quero mais assado e até poder fazer, para não só pedir. E Uhum. aí, comprei lá de novo um trompete, um bocal e comecei a tocar, voltei a estudar, sem resistência nenhuma, tava voltando. E a fanfarra começou a precisar. E eu queria também sentir que
deixar claro pro pessoal da fanfarra que a fanfarra era séria também. Não era para eles Aham. levarem a fanfarra com menos seriedade do que estava levando a Do que a banda. banda, né? Então, nada mais justo para mostrar o quanto isso era sério do que eu sentar e tocar. E se eu, como diretor musical, regente da banda sênior, estou sentando lá para tocar, cara, não tem por que não levar. E A aí sério, deu né? certo. E aí deu certo, foi bem legal, assim, Legal. a fanfarra mandou muito bem lá em Joanópolis no ano passado e, puta, foi uma emoção diferente. Foi muito legal. Foi bem Legal. legal. O Gui tá É, falando pra. Fala pro Juninho deixar eu vibrar com a banda porque eu não tenho cãibra. é sacanagem. Na verdade, já tiveram, acho que é tensão. Eu vou falar que é tensão para não falar que é velhice, né? Mas já tiveram duas, uns 2 ou 3 campeonatos que, cara, perto da banda entrar, pum, me dá cãibra. E aí, num desses, me deu cãibra nas duas pernas, cara. Eu falei, pô, Nossa, isso cara. é sacanagem. É. E aí fica eu lá alongando. Se vocês verem eu alongando antes da banda entrar, pode ter certeza que não é mandinga, nem superstição, não. É cãibra mesmo. O Caio Pellegrini ele tá mandando um abraço pra gente e ele fala que você vem fazendo um belo trabalho ao longo dos anos. Um abração, Caio. Legal, obrigado, cara. Muito legal. Deixa eu ver aqui. A formação que o Juninho implantou na banda é fantástica. Deixa eu ver que mais tem mais mensagem aqui. Peraí. Vixe, é muita mensagem. Não. Legal, bem bacana. Peraí, deixa eu só subir assim. Ô Juninho, hoje. Só travou, não volta, só um minuto. Ó, voltou. Bom, você voltou? Tá me vendo Voltou também? aqui. Deu uns problemas aqui no reino tão distante. Não, tranquilo. Hoje me deixa eu perguntar, hoje qual que é a agenda? Hoje não, né, cara? Hoje ninguém tem mais agenda. Mas fora essa pandemia, qual que eram os dias, qual que são os dias de ensaio da banda? Então, aos sábados, a gente tem, na verdade, a parte de escola, vamos dizer assim, que aí tem o Graneiro fazendo trabalho com a banda sinfônica, Uhum. o Gui fazendo trabalho com a banda juvenil e com a banda de percussão durante a semana. Então, durante a semana, o Gui pega a banda de percussão e alguma coisinha com a molecada que estuda na escola ou da região ali, para fazer trabalho bem básico, de ah, leitura básica, fortalecimento muscular de notas longas, ou coisas bem básicas. Aos sábados, a gente intensifica um pouco com esse trabalho com grupos, fazendo também estudos técnicos, mas com grupos já maiores. Aí tem a sinfônica, a banda de percussão, a banda juvenil. Uhum. E aos domingos a gente tem as seniors, que são a fanfarra sênior de manhã e a banda sênior na parte da tarde. Legal. Basicamente essa é a estrutura que a gente tem. Essa E já existia antes, e continua, e agora provavelmente vai cada vez mais online, coisas online acontecendo. Então, legal, né? às vezes as coisas chegam pra gente assim, é banda de final de semana, os caras só tocam de final de semana. Não é verdade. Mal eles sabem que, na verdade, a gente está fazendo um baita trabalho durante a semana. Óbvio que não com todos, mas muito ensaio em outros dias adicionais aí durante a semana. Porque não dá. Né? Eu sempre falo que o músico é um atleta, né? Então tem uma série de músicos que Uhum. precisam estar em dia, você precisa estar exercitando. Se, na verdade, o cara não exercita, ele não é um atleta profissional que está com o músculo em dia. Exatamente, né?
Em média, para você definir o repertório da banda, você escuta quantas peças? Depende muito. Depende porque às vezes você, às vezes você já tem uma fila meio que engatilhada, né? Tipo, a gente vai tocar Durante uma o ano já peça vai tendo esse uma ano. ideia, né, do Na verdade, próximo, né? não, na verdade, durante muitos anos. A gente vai tocar uma peça, ia tocar, vamos ver como que vai ser a volta aí, mas a gente ia tocar uma peça que eu tô para tocar ela já tem, sei lá, 3, 4, 5 anos já Legal. que eu tava enrolando para tocar ela. Mas em geral eu escuto bastante coisa e depende do que eu tô procurando. Por exemplo, se o ano passado a gente tocou algo um pouco mais sonoro, um pouco menos. Era uma música técnica pra caramba, mas eu precisava de algo mais sonoro. Então, pela primeira vez, eu fui para Rossano Galante. E aí, os compositores todos eles têm estilos muito definidos, né? Uhum. Então, se você quer um determinado tipo de repertório, você já sabe mais ou menos quem que você tem que escutar, quais peças de quem você tem que escutar para ter mais ou menos o que você desejava. E eu sempre procuro peça que, na verdade, mescla coisas muito técnicas com coisas bonitas e sonoras. O ano passado, que foi um pouco a exceção, que, na verdade, teve mais coisas sonoras do que técnica. A técnica toda estava mais com teclados, flugels, as coisas, Uhum. eufônios lá mais por baixo, mas não tanta evidência. Mas se você para pegar, mesmo da época de fanfarra, tocando Procissão dos Nobres na corneta, ou depois tocando músicas Capadócia lá do Satoshi. Na verdade, Sawa, são né? músicas do Sajizawa. São músicas, cara, muito, é muito dedo. É muito dedo. Assim, eu É, sempre gostei de coisas muito técnicas, assim, desafios. Eu gosto de estar desafiando os caras o tempo todo. Tirar todo mundo da zona de conforto. E depois, com a vinda do Ricardinho, sempre dei muita liberdade para ele criar também coisas para percussão muito legal. complexas. Então, todos os nossos caras de percussão são multi-instrumentistas. Se você para ver os vídeos, o cara tá tocando um bells com uma mão, com a outra mão tá tocando outro instrumento. Quer dizer, a gente sempre tentou puxar e tirar os caras da zona de conforto. Sempre, sempre, sempre. Legal. Isso é bem legal, né? Porque isso motiva, isso motiva. Sim. Mas o duro é quando você tá procurando a peça e não acha, né, cara? E aí você escuta. E eu não gosto, particularmente, eu não gosto de tocar peças de bandas que já tocaram. Tá. Ah, ma- Legal. mas, mas tem músicas que são tão boas que aí você acaba abrindo sessão, né? Foi o Uhum. caso lá pro Dragon Fight, o Persis. Cara, pra mim Persis é uma das músicas top 5, Cara, e é um assim. Eu mega acho ela. desafio, né, cara? O Persis, né, cara? O Persis tem Então, cara, muita coisa muita. acontecendo, né, cara? E ela saiu, vou te falar, e não é. Cara, ela saiu muito mais fácil do que outras músicas, menos complexas. E eu acho que entra um pouco naquela questão da banda curtir o que tá fazendo, ter Legal. tesão pra fazer a Legal. coisa. E aí sai, fluiu. Persis Nome de Deus lá, cara, fluiu. Legal. O E Eli tá compensação pedindo tem pra você músicas. falar um pouco do Capadócia. Cara, essa música putz, foi paixão à primeira vista. E aí não achava a grade dela, comprei do Japão. Entrei em contato com os caras lá no Japão e Legal. os caras me mandaram. Ah, e putz, ele é maluco, né? Aquele cara escreve demais. Ele escreve demais. E o estudo dela, e foi legal que ela coincidiu com uma época que eu tava O fazendo aula Capadócia de é do reedição. Satoshi? É do Satoshi. Ela é do Satoshi. E ele tem outras músicas fantásticas, né, cara? A gente tocou depois também uma outra, que foi o Into the Sun. Eu sei que o Mauá já tinha tocado ela e tocou também o Perseus. Tem um Perseus. monte. Tem um monte Legal. de música que é fantástica. Mas o Capadócia foi legal porque foi numa época que eu estava estudando regência com o Pestinha, fazendo umas aulas com ele, Uhum. e me abriu os olhos para parar e olhar a peça de uma outra maneira. Não só do ponto de vista de acordes, mas também de ideias. E o Uhum. próprio Moisés, a gente conversava bastante quando ele estava dando aula junto com a gente conversava bastante de quando você está executando, você, na verdade,
realmente querer transmitir alguma coisa, mas não querer transmitir alguma coisa de uma forma abstrata. Então, muitas vezes eu tento fazer com que a banda transmita a mesma coisa de uma forma... teve até umas músicas, foi Dark Side of the Moon, do Paul Lovac, que a gente tocou, que eu escrevi uma história fictícia, porque a história não tinha nada a ver com isso, e a história que o cara tinha lá era uma história, enfim, brega, que não ia... Nada a ver, né, cara? Não ia colar, né? Aí eu escrevi, cara, uma história pra música inteira. Falei, ó, esse trecho aqui a gente vai pensar nisso, esse outro trecho aqui tá tendo... E aí imprimi, mandei pra todo mundo estudou a história. Justamente, e o Capadócia foi um pouco isso, porque tem a parte do Kyrie lá, que teve o coral, que é justamente os caras meio que pedindo súplica pro exército romano, eles são perseguidos. Legal. Então, você ter o contexto da história, não simplesmente música por música, não é simplesmente o teu cara, é bonito ou feio. É contextualizar, né? Contextualizar. Essa música fala sobre o quê? Transmite que mensagem? Qual a mensagem que passa, né? Então, a Capadócia é fantástica. Ele fala justamente sobre isso. Fala com o povo que se escondia lá na Capadócia, dentro das montanhas. Legal. É fantástico, cara. A música é fantástica. Legal. Cara, eu queria muito te agradecer. Imagina, cara, eu que agradeço. Primeiro eu queria agradecer a Ariana que fez essa ponte, né, pra gente tá conversando. Eu não te conhecia assim pessoalmente, a gente se encontra tantos anos em campeonatos, em concursos, e nunca batemos esse papo. Cara, eu sempre fui seu fã do seu trabalho, agora muito mais, de conhecer essa humildade que você é. Parabéns, sucesso sempre. Se precisar de mim em alguma coisa, eu estou sempre à disposição. Sucesso para sua banda. Cara, muito obrigado. Eu que agradeço, cara. Obrigado por todos que assistiram a live. Obrigado a você pela oportunidade. E conta comigo, cara. Precisar de qualquer coisa, só contar. Pessoal, quem tá assistindo a gente aí, ó, se alguma dúvida, procura o Juninho. É um cara que vai estar aí à disposição para ajudar. Eu sei que vocês andam conversando aí, um maestro aí das bandas tops estão conversando, estão procurando uma forma de fazer algo diferente com essa crise que a gente está passando. Então, acho que esse é o caminho. Procurar essas pessoas que estão em grandes trabalhos, você, o Luiz, Felipe, Marim. Cara, parabéns mesmo pelo seu trabalho. Legal, obrigadão, cara. É isso, a gente está se reunindo, a gente está conversando, tem algumas ideias que vão acontecer, porque a gente tem que sobreviver, cara. Assim, a mensagem que eu falo para todo mundo é: a gente não sabe quando vai acabar, mas vai passar. A gente só tem que sobreviver até lá. E é difícil porque a gente está num nicho que, entre aspas, não é considerado essencial. E a gente tem que tomar muito cuidado mesmo para não expor os nossos músicos. A nossa categoria vai ser a última, né, cara? A voltar, né? E a gente a gente tem que tomar um pouco de cuidado, a gente tem que ter responsabilidade de não expor as pessoas, os nossos músicos, né? A gente tem que... Sim. Vai passar, vai ter uma vacina, vai voltar, as coisas vão normalizar. Não interessa, óbvio que tem gente que vive disso, que quanto antes voltar a trabalhar e a receber melhor, né? Um salário, melhor, e tem que ser isso aí mesmo. Mas a gente também tem que pensar pelo outro lado que a gente não pode colocar em risco as pessoas, nossos músicos. Então a gente tem que ser muito responsável também nessa hora. Mas vai passar. Vai passar, a gente só tem que segurar firme e aguentar até lá, cara. Só pro pessoal que tá assistindo a gente, essa live depois eu vou postar no meu canal no YouTube. O canal é Por Essas Bandas. Vai estar lá. Legal. Fique tranquilo, não vou postar seu tombo, não vou postar sua coreografia. A coreografia acho que sim. Queria mandar um abraço para todos. Aproveitar que a Mariana tá assistindo a gente, queria convidar a Mariana para fazer uma live. Ela já tinha fechado, mas aí mudou a agenda lá da banda em Atibaia e a gente teve que reorganizar. Mari, eu queria também conversar com seu pai. Manda um abraço lá pro Jairão, queria conversar com ele também. Queridão, muito obrigado, cara. Fiquem bem. Obrigado eu, cara. Um abraço, cara. Até a próxima. Ela tá falando, Ju, parabéns, meu amor. Um abraço, tchau, tchau. Isso aí, pessoal. Eu vou subir o Gleifer aí, ó. Meu amigo, ao sul de Boston. A live vai estar no meu canal no YouTube Por Essas Bandas, tá? Fiquem bem.